Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre Coa. Hoje estou aqui para a aula de matemática do livro Aprender Sempre, volume 2, sequência didática 2, compras no mercado municipal e uma gincana escolar. Hoje é aula 4, uma sorveteria e vários sabores de sorvetes. Vamos lá? Abram o livro Aprender Sempre, volume 2, quarto ano ensino fundamental, a parte de matemática. Nós vamos dar continuidade na sequência didática 2, compras no mercado municipal e uma gincana escolar. Hoje é aula 4, uma sorveteria e vários sabores de sorvetes. As páginas que nós vamos utilizar são as 103 e 104. Então vamos lá. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver problemas simples de contagem, em que devem ser realizados agrupamentos entre elementos de duas coleções. Então, crianças, hoje nós vamos realizar algumas atividades que elas são do campo multiplicativo, ou seja, a multiplicação, tá? Vai envolver a multiplicação hoje. E elas têm o significado de combinatória. Que é isso, professor? É fazer combinações, tá? Por exemplo, se eu faz de conta que eu vou na sorveteria e lá só tem o sorvete de flocos, por exemplo, e tem a cobertura de morango e tem cobertura de chocolate, né? Quantas combinações que a gente pode fazer de sorvetes? Quantas possibilidades a gente tem para chupar sorvete? Então tem o de flocos com morango e flocos com cobertura de chocolate, né? Então a gente tem quantos agrupamentos a gente pode fazer? 2 agrupamentos, né? 2 tipos de sorvete. Um com flocos e cobertura de chocolate e outro flocos com cobertura de morango. Então são 2 possibilidades, 2 agrupamentos que a gente pode fazer, tá bom? Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje, tá? Os agrupamentos de sorvete com coberturas, tá bom? Então vamos lá. Início do problema. Durante a visita ao mercado municipal, Mateus, Giovana e os amigos Vinícius e Caio decidiram ir a uma sorveteria em que poderiam escolher os sabores e as coberturas para os sorvetes. Problema número 1. Na sorveteria, eles encontraram um cartaz que informava sobre o cliente poder escolher o sabor e a cobertura para um sorvete de massa com uma bola. Há 7 sabores diferentes para o sorvete e para a cobertura é possível escolher entre nozes, castanhas do Pará ou castanhas de caju. Responda as questões. Letra A. De quantas maneiras diferentes o sorvete pode ser montado considerando um sabor e uma cobertura? Então vamos lá, crianças, olha só. Eles foram lá na sorveteria, né? E eles encontraram lá o cartaz que o cliente podia escolher, né? Um sabor de cobertura e um sabor de sorvete. Então olha só aqui, ó. Quantas possibilidades de sabores de sorvete eles tinham lá? Tinham 7 possibilidades, né? 7 sabores de sorvete. Tô marcando aqui coloridinho pra gente não esquecer, tá bom? Agora eu vou pegar outra cor. E a cobertura? Quantas possibilidades? Tinha a possibilidade de nozes, né? Deixa eu pegar outra cor. Castanhas do Pará. E também tinha a possibilidade de ser castanha de caju, certo? Então, olha só, são 7 tipos de sabores e 3 tipos de cobertura, certo? Então, olha só, crianças, eu vou dar um exemplo aqui e aí a gente pensa um pouco melhor nas outras possibilidades. Olha só. Vamos fazer de conta que lá nessa sorveteria tem o sabor de abacaxi. Então a gente tem o sabor de abacaxi e quais as possibilidades que a gente tem de cobertura? Então a gente tem a cobertura de nozes, né? A possibilidade de combinar com castanha do Pará e a gente pode colocar a cobertura de
castanhas de caju, certo? Então, olha só aqui, crianças, nesse sabor de abacaxi, a gente consegue ter quantas possibilidades, quantos agrupamentos a gente consegue aqui só com o sabor de abacaxi? Quantos? 3, né? Olha só, aqui nozes, castanhas do Pará e castanhas do caju. Então, com o sabor de abacaxi, eu consigo 3 agrupamentos. Agora, se fosse um outro sabor, por exemplo, agora de morango, eu ia ter quantas possibilidades também? Também 3, né? Então, olha só, se são 7 sabores, não é só eu somar 3, mais 3, mais 3, mais 3, e somar a quantidade de sabores de sorvete para descobrir quantos agrupamentos, quantas maneiras diferentes a gente consegue montar nesses 7 sabores que a gente tem aí? Sim, né? A gente pode fazer 3, mais 3, mais 3. Quantas vezes? 7, isso mesmo, 7, tá? Ou a gente pode fazer uma multiplicação. Lembra que quando a gente faz a soma de números iguais, a gente conta quantas vezes a gente somou e multiplica pela quantidade? Então, ó, são quantos sabores diferentes? São 7 sabores. Então, olha aqui, 7 sabores e 3 coberturas. Então, 7 vezes 3 é igual a 21. Então, de quantas maneiras diferentes que a gente consegue montar um sabor de sorvete e uma de cobertura? Quantas possibilidades? Quantas maneiras diferentes? Há 21 maneiras diferentes. Letra B. A mãe de Caio disse que escolherá a cobertura entre nozes e castanhas de caju. De quantas maneiras diferentes ela pode escolher o sorvete, considerando os diferentes sabores e coberturas citadas acima? Então, crianças, olha só, esse problema ele é bem parecido com a letra A, né? Só que o que é diferente? Que a mãe do Caio ela vai escolher só entre 2 coberturas, né? Ela está em dúvida entre nozes e castanha de caju, mas tem um que ela já falou que ela não vai querer, né? Então, quantas maneiras diferentes que ela pode escolher o sorvete, né? Considerando os sabores, né? E as coberturas que a gente já viu, tá? Então, olha só, vou pegar o mesmo exemplo lá. Faz de conta que ela vai escolher abacaxi, por exemplo. E aí ela está em dúvida entre nozes, e aí tinha a possibilidade de castanhas do Pará, né? E tinha a possibilidade de castanha de caju, mas ela estava em dúvida entre nozes e castanhas de caju. Ela vai querer castanha do Pará? Não, não, não. Aqui, como falou no problema, ó, só nozes e castanha de caju. Então, eu vou riscar essa possibilidade, vou tirar ela fora, tá? Então, ela pode fazer a combinação de abacaxi com nozes e abacaxi com castanha de caju, né? Mas ela não escolheu ainda o sabor, né? Mas ela já escolheu nozes ou castanha de caju. Mas na sorveteria tem quantas possibilidades de sabor? 7, né? 7. Só que a cada escolha de sabor, ela tem 2 possibilidades aqui, né? Então, que conta que a gente precisa fazer? A gente pode fazer 2 mais 2 mais 2, porque aqui não são 2, ó, 2 possibilidades, abacaxi com nozes e abacaxi com castanha de caju. Então, são 2 possibilidades. E aí, pensando na quantidade de sabores de sorvete, então, tem 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, quantas vezes? 7, né? Então, a gente pode fazer assim, ó, a adição, como eu acabei de falar, ou a multiplicação. Fazer a multiplicação que é mais fácil. Aí, 7 vezes 2, né? 7 é a quantidade de sabores de sorvete e 2 são as 2 possibilidades de cobertura que ela disse que ela gostaria de escolher, tá? Então, 7 vezes 2 é igual a 14. Como que eu cheguei nessa conta aqui?
ou olhando lá na tabuada, né? Ou eu fazendo 2 mais 2 mais 2 mais 2 e eu somo tudo, né? 7 vezes, e aí eu somo tudo e chego no valor do número 14, tá bom? Então, quantas maneiras diferentes ela consegue de sabor de sorvete e de cobertura? Quantas? Então, há 14 maneiras diferentes. Letra C. O pai de Caio disse: eu vou escolher o sabor do meu sorvete depois que Caio escolher o dele. E quero um sabor diferente do dele, mas eu posso escolher a cobertura entre todas as opções que a sorveteria oferece. De quantas maneiras diferentes o pai de Caio pode escolher o sorvete com um sabor e uma cobertura? Então, olha só, crianças. O pai do Caio, ele vai escolher o sabor do sorvete dele, mas só depois que o Caio escolher, tá? Então, por exemplo, o Caio vai escolher um sabor de sorvete. Depois que o Caio escolheu, ele vai escolher um outro sabor, mas diferente do que o Caio escolheu, tá? Então, e aí ele vai poder escolher também as 3 opções de cobertura, tá? E aí ele quer saber quantas maneiras diferentes que o pai do Caio pode escolher. Então vamos pensar aqui, ó, vou dar um exemplo. Não são esses sabores de sorvete, tá? O professor está dando exemplos aqui. Faz de conta que tem abacaxi, morango, flocos, chocolate, milho verde, uva e limão, tá? Então eu dei um exemplo aqui de 7 sabores de sorvete. Faz de conta que o Caio ele escolheu o abacaxi. Se ele escolheu o abacaxi, o pai do Caio vai poder escolher abacaxi? Não, né? Não. Por quê? Porque ele falou que ele vai escolher o sabor do sorvete dele, mas depois que o Caio escolher, e o sabor dele tem que ser diferente do Caio, tá? Então, olha só, faz de conta que ele escolheu o abacaxi, o Caio escolheu o abacaxi. Então, ó, essa possibilidade eu tiro fora. E aí, ó, quantas possibilidades de sabor sobra? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantas são as possibilidades de cobertura? 3, né? Igual no problema lá anterior, né? Falou, são 3 coberturas, né? De todas as opções lá da sorveteria, tá? Então, que conta que eu posso fazer? Então, 3 mais 3 mais 3, né? Quantas vezes? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, professor, mas não é 7? É 7, mas nessa letra C aqui, como o problema apresentou, não são mais 7, né? São 6. Por quê? Porque o pai do Caio vai escolher depois do Caio. E ele não quer um sorvete igual do Caio, tá? Então, o Caio, faz de conta que o Caio já escolheu o abacaxi, por exemplo. Então, eu risco essa possibilidade. Então, sobra 6 possibilidades de sabores de sorvete, tá? Então, essa conta que eu posso fazer. Posso fazer 3 mais 3 mais 3 mais 3, né? 6 vezes. Ou eu faço a multiplicação, que é 6 vezes 3 é igual a 18, tá bom? Então, quantas maneiras diferentes o pai do Caio pode escolher o sabor? O sabor e a cobertura do sorvete. O pai do Caio pode escolher o sorvete de 18 maneiras diferentes. Estamos encerrando a nossa aula e o que aprendemos hoje? A resolver com suporte de imagem problemas simples de contagem, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra, utilizando estratégias e formas de registros pessoais. Então é isso, crianças. Até logo e tchau!